Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e é claro que é sempre uma alegria ter você aqui com a gente pela ITV Brasil, quem está ligado também no portal da ITV, que é o diarioi.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, o início das aulas está aí cada vez mais próximo e junto com esse momento, é claro que vem aquela preocupação com essa etapa na vida das crianças, principalmente daquelas que vão para a escolinha pela primeira vez. Alguns ou ainda bebezinhos, outros um pouco mais velhos, mas é sempre um desafio que todo mundo vai passar, essa criançada vai passar por este momento. E os pais também já sabem que esse é o momento mais tenso, marcado muitas vezes aí por um choro, ansiedade, medo, tanto para a criançada quanto para os responsáveis. Quem vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, a nossa convidada é a psicóloga Mariana Paladino Delfono. Você que está aí ligado na ITV, pode ligar para cá. Nesta segunda-feira, no programa ao vivo, o telefone você já sabe, 4524-4368, está aparecendo aqui na sua tela. Olá, Mariana, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Um prazer enorme recebê-la aqui, seja bem-vinda. Márcia, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Mari, para falar sobre esse tema, o início da escola é realmente um momento mais doloroso, tanto para as crianças quanto para os pais. Por que isso acontece? É um momento muito doloroso, né? Por vezes a gente acaba esquecendo disso, porque todos nós grandes já fomos à escola e todos os pequenininhos irão. Então acaba sendo algo muito natural. Mas é um momento muito doloroso, porque é um momento do novo, né? Se os adultos já têm dificuldade de lidar com o novo, né? Imagine as crianças que não têm o repertório emocional que nós temos. Então, bate aquela ansiedade, bate aquele medo e a gente tem que estar muito atento para acompanhar aí esse processo de adaptação. Então, vai acontecer sim choro, vai acontecer sim muita resistência, às vezes da parte dos pais, às vezes da parte da criança, né? Por isso que é muito importante escola e pais serem muito parceiros nesse início, para a adaptação ser a mais tranquila possível. Sim, isso também depende de família para família, criança para criança, porque tem criança que já eu falo mais dada, sai pra rua, conversa com todo mundo, se é pequenininho, já vai no colo de outras pessoas. Outras não, são bem resistentes, só de ver uma pessoa estranha, diferente do pai e da mãe, já fica todo tenso, né? Isso, você tem razão. Então isso vai de fato mudar de criança para criança e de família para família, porque vai depender da criação. Sim. Se a gente tem uma família que é extremamente preocupada, que coloca essa criança dentro da redoma de vidro, vai ser muito difícil para essa mãe, para esse pai, deixar a criança trilhar o caminho sozinho. Se a gente tem uma família aí, vamos pensar que já tem mais irmãos, já tem outras experiências, né? Não são pais de primeira viagem na adaptação escolar, vai ser mais fácil. Já sabe como é, essa criança já vai ter um treininho em casa, vai ser mais tranquilo. De fato, então, vai depender de criança para criança, de família para família. Com certeza. Existe uma idade indicada para a criança ir para a escolinha, para ela se adaptar melhor ou não? Se a gente for observar é uma lei até recente, de 2013, que as crianças aos 4 anos já têm que estar matriculadas na educação infantil. Tá? Se a gente for pensar do ponto de vista da imunidade, é claro que tem que esperar essa criança fazer aí uns 2 aninhos para a imunidade estar mais fortalecida. Porém, cada família tem a sua condição. Tem família que vai ter condição de ficar com essa criança aí até os 2, 3, 4 anos. E tem família que essa criança vai ter que ir para a creche. Bebê, 3, 6 meses. Para adaptação, é melhor ela ir mais cedo possível. Porque o bebezinho não tem a consciência, né? Ele não vai apresentar tanta resistência quanto as crianças mais velhas. Porém, a adaptação tem seus prós e contras em toda a faixa etária. Se eu coloco o bebê na creche, quem vai sofrer é pai e mãe, né? Porque deixar aquele bebê lindo que estava aos cuidados, uma mãe que estava de licença, que estava com atenção integral àquela criança, deixar na creche, na mão de uma pessoa que ainda não tem vinculação com a criança, que é um professor novo. Então, quem vai sofrer é a família, né? Se for uma criança com 2, 3 anos, vai ter resistência, vai ter manipulação por parte dessa criança, então vai ser difícil também. Então, cada faixa etária vai ter aí a sua peculiaridade, né? Que a gente vai ter que lidar.
E as mães, principalmente as mães, eu não sei se as mães sofrem mais que os pais ou não, eu acho que sim. Eu até tenho uma colega que é a Maíra Tuon, filha da Neide, lá do estúdio, que é parceira aqui do programa. Nesse final de semana eu estava lá no salão, a gente estava conversando, falei, e aí, a Maria, como que tá? Ela falou, Márcia, a Maria vai pra escolinha pela primeira vez. Eu tô numa ansiedade, ela nem respirava. E realmente é esse momento, isso acontece. É o que eu falo, vamos respira, né? Respirar direito, porque tem que passar por isso. Sim, tem que passar. E na maioria das vezes, mas se a criança sofre, é um momento doloroso, só que a família acaba não contribuindo para esse processo, né? Passa essa ansiedade. Isso, a família está bastante insegura, então a gente tem que trabalhar com essa família também, porque ela que vai ser o norte, ela que vai guiar os comportamentos da criança no período da adaptação. Sim, tem que ter a calma de um lado para passar essa segurança para a criança também. Tem que ter sim. Tá certo. Bem, o Mais Saúde vai agora para um rápido intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho e você vai saber qual é o papel da família, da escola na adaptação deste processo na vida das crianças. Até já! Estamos de volta para os estúdios da ITV com o programa Mais Saúde, conversando hoje com a psicóloga Mariana Paladino Delfono. Mariana, falando hoje então sobre essa volta às aulas, um pouquinho de ansiedade para as crianças, para os pais também. Conta pra gente, existe uma melhor maneira de preparar essa criançada que está indo para a escolinha pela primeira vez? Sim, existe sim algumas coisas que a gente pode mudar na rotina da criança para facilitar esse processo. Então, quando a gente está falando de um bebê, o que é legal, né? Já informar essa escola, quais são as manhas com essa criança, né? Porque toda criança tem um jeitinho para dormir, para se alimentar, o momento da troca. Então, é legal já avisar esse educador, né? Esse professor, de como essa criança está acostumada com as coisas. Quando é uma criança maior, que já entende, que já fala, é legal jogar limpo com essa criança. Então, explicar, olha, você vai para a escolinha, a mamãe vai trabalhar, depois a mamãe volta, lá na escolinha é assim. Você vai comer, você vai fazer amigos, você vai ter que obedecer as regrinhas, vai brincar no parque, depois a mamãe volta, né? Então, o legal é que não seja uma explicação longa, né, para a criança não se confundir, seja bem sucinta e bem clara, explicando o que de fato vai acontecer, sem florear muito. Ah, porque ela é muito legal, porque o parque é maravilhoso, porque tem uma super estrutura, então a gente tem que ver de fato como é que é essa escola, né, e contar a realidade para a criança. Outra dica muito legal é já treinar a autonomia dessa criança em casa. Então, por exemplo, a minha sobrinha, a Nina, com 2 anos, ela vai começar na escolinha agora, né, em fevereiro. Então, a gente já começa a fazer uns treinos com ela, né? Nina, como é que você cuida dos seus pertences? Como é que você guarda as suas coisas? Então, ela pega tudo e põe na mochilinha. Nina, você já sabe colocar o chinelo sozinha? Então, a titia não vai pôr pra você, você que vai pôr. E escovar os dentes, sabe? Deixa a criança fazer o que ela sabe, porque na escola vai ser muito mais fácil, ela já vai saber fazer. Perfeito. Deixa ela extremamente confiante. Claro, e os pais nesse momento que deve dar uma certa tensão, ansiedade e uma preocupação. Ah, tô levando meu bebê para a escola, porque filhos não crescem, né? Não, a gente já tem aí uma certa idade e nunca cresce mesmo, a gente sabe disso. E quando é pequeno, de fato, a mãe fala, será que vai cuidar do meu filho exatamente como eu cuido? E você tem essa experiência, trabalha em escola também. Sim. Você como professora, o que tem a dizer aí para as mães que recebem essas crianças? Qual é o cuidado, o carinho que tem que ter? Gente, o papel da escola na adaptação é fundamental. Acho até que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? A escola é uma instituição criada para isso. Então, nós temos experiência de como fazer a adaptação. É tudo feito de um modo extremamente sensível, né? Uma atenção individual à criança, porque tem que ser uma adaptação progressiva. Ela sai de rei da casa dela, a criança, né? E vai ali para uma mini sociedade que é a escola. Então, isso vai ser de modo muito progressivo, gradativo, e só vai trazer crescimento para essa criança. Sim, e o papel realmente da escola é fundamental nessa adaptação, não só da família. Isso, é fundamental, e o grande protagonista no processo de adaptação é o professor, né? Eu digo que a professora tem que rebolar muito na adaptação, e quem é professor sabe que é um período que deixa todo mundo muito cansativo, porque ela tem que ser duplamente sensível, acolher essa criança, né?
várias crianças, aliás, de modo individual, acolher essa família, mas ao mesmo tempo manter a firmeza, né? Manter a segurança. Então a gente tem casos lá na escola de pais que querem ficar dentro da sala de aula. Olha só. Não, é só um período que a gente deixa os pais ficarem dentro da sala de aula, normalmente no primeiro dia, mas depois aquele espaço é da professora, é dos colegas. Se eu deixar uma mãe, Márcia, eu vou ter que deixar 24 mães. Nossa, imagina. Aí imagine, nem cabe na nossa sala, né? Então os pais também têm que ajudar e têm que valorizar o papel da escola, né? Então a escola e os pais têm que estabelecer essa parceria, né? Isso deixa a adaptação muito mais fácil. Com certeza. E é normal mesmo as crianças chorarem nesse momento, a hora que a mãe deixa lá na porta da escolinha, vira aquele berreiro e os pais vão embora, se não estiver chorando por fora, tá chorando por dentro, se sentindo culpados. Isso, é muito normal o choro, e é um choro de medo e de ansiedade frente ao novo. É super normal, né? A gente precisa mesmo da parceria dos pais nesse momento, né? O que eu sempre indico para as minhas mães, tanto da escola quanto as que me buscam no consultório? Entrega o teu filho, né? Não deixa a professora arrancar ele do colo, puxar, não deixa ele sair correndo. Não, tem que ter o diálogo, né? Filho, agora você vai. Então entrega, dá um beijinho, logo mamãe volta, mamãe vai trabalhar e já volta. Então entrega essa criança. Essa criança vai perceber que a mãe tem segurança, tem confiança nessa escola. E ela vai muito mais tranquila. Choro vai acontecer, mas os pais vão ter que aguentar firme, porque faz parte do processo de adaptação. Sim, eu acho muito importante também, já tenho essa experiência na minha família, tenho uma prima que tem o João Vitor, a Mona Lisa tem o João Vitor acho que deve ter 2, 3 anos, já está indo para a creche, mas um dia que ela deve ter atrasado, acho que 2 minutos para ir buscar, ele saiu chorando porque achou que a mãe tinha abandonado ele. Isso. É importante também a mãe chegar até um pouco antes, para aquelas que conseguem, para a criança já ver, não, ela veio me buscar, não é? Isso é muito importante, Márcia. Tem outra questão que alguns pais usam de ameaça, né, para punir os filhos. Ah, então é assim, eu não vou te buscar na escolinha. Então vou falar para a professora isso e aquilo. Então o que a gente está ensinando que a escola é para essa criança, né? Que papel que a gente está colocando na escola? Então sempre um pai participativo, que assume a sua responsabilidade como pai, tem que estar lá no horário. Né? A gente teve experiência, lógico, lá na escola já aconteceu, de pais que atrasam 5, 10, 15 minutos, não importa o quanto. Né? O que importa é que a hora da saída é a hora de todas as crianças irem embora. Porque uma criança que fica, ela está entendendo que está acontecendo alguma coisa naquele ambiente preocupante. Porque todo mundo foi embora e ela ficou. Né? Então a ansiedade tende a aumentar. Então isso é algo a ser observado. Perfeito. Mais Saúde vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Nos estúdios do Mais Saúde hoje, a gente está conversando com a psicóloga Mariana Paladino Delfono. Mari, falando dessa volta às aulas, o que é normal dentro desse processo? Quando é que a gente deve se preocupar realmente, quando bate até uma ansiedade nesse momento da separação, vamos dizer assim, né? Sai a criança de casa, daquele cuidado todo, para entregá-la para um outro ambiente. Isso. Então, assim, a gente considera normal as coisas que nós já comentamos aqui hoje, né? Então, o choro é normal, a resistência em ir é normal, a questão dos pais se sentirem um pouco culpados nesse momento é normal. Mas tem que passar, né, Márcia? Tem que ser um período e tem que passar. Se for algo persistente e que acaba atrapalhando não só o momento da criança ir à escola, mas outros momentos da vida dessa criança, aí a gente tem que ter mais cautela, né? Investigar um pouquinho como é que tá isso. Porque pode ser que tenha um quadro de ansiedade ligado à angústia de separação, né? Que o pessoal chama de ansiedade de separação, que é comum, né? Mas aí já precisa de uma ajuda especializada. Quando e como essa ansiedade de separação acontece de fato? Bom, a gente tem que ficar muito atento, porque o viés é bem, né, o limite ali não é muito claro, né? Então a gente tem que ficar atento. Será que a criança não está com medo excessivo de perder esses pais? Né? Como é que está sendo o sono dessa criança? O padrão de sono mudou? É uma criança que tem muito pesadelos? O padrão de alimentação dessa criança mudou? Né? Será que é uma família que tem um medo muito excessivo, uma preocupação muito excessiva, é uma família que
permite muito que essa criança seja de fato o rei da casa, né? Então a gente tem que observar esse tipo de sintoma. Importante também observar os sintomas físicos da ansiedade. Então, será que essa criança não está apresentando náusea, dor de cabeça, dor de barriga? Aí a gente tem que investigar um quadro de transtorno de ansiedade infantil e entrar com uma ajuda especializada, que no caso é o psicólogo, né, que vai saber orientar essa criança, acolher essa família e orientar essa família também, né, do que ela pode fazer para ajudar a criança nesse processo, né? Que vai ser um processo mais doloroso do que comumente já é, né? Sim. Comum já é. E dentro da sua experiência de atender as mães também, você percebe que hoje em dia os pais conseguem criar as crianças um pouco mais soltas, mais livres, aí para esse mundão, ou realmente coloca lá dentro de uma redoma de cristal, não é nem de vidro, e não, ninguém chega perto. O que você percebe? Márcia, eu percebo assim, óbvio que a gente não pode falar, né? Generalizar, né? Mas o padrão hoje são famílias menores, então eles optam por ter menos filhos, né? Porém, são filhos que estão ali dentro da redoma de cristal. Eu não esqueço uma escola onde eu trabalhei que tinha uma frestinha para os pais verem, né, o que estava acontecendo ali dentro. Então, os pais falavam que iam embora, só que eles não resistiam de ficar ali no portão, observando o que estava acontecendo. Né? Eu acho importante a gente frisar isso também. Os pais, eles costumam ter muitas fantasias com a escola, né? Então, como será que meu filho está sendo tratado? Como que essa professora costuma colocar em ação as regras, né? As sanções. Então, eu acho que pai, mãe, escola tem que ser ali um casamento onde tem que ter muito diálogo e muita parceria. Porque se ficar muita fantasia e mau entendimento, né, desentendimentos nesse processo, dificulta muito. E quem vai sofrer é a criança. Salientando também que as crianças, né, ali da primeira infância, eles estão vivendo num mundo de faz de conta. Então, de repente, a criança vai para casa dizendo que aconteceu algo na escola e a mãe já compra aquela ideia como se fosse real. Então, é sempre importante, né? Tem alguma dúvida, enfim, tá cismada com alguma coisa da escola, vai, procura a equipe gestora, direção, coordenação, professor, senta para resolver tudo isso, né? Quanto mais limpa for essa relação, melhor vai ser para a criança se adaptar. Sim, e para os professores também, agora puxando o saco, né, dos professores, é uma missão de vida maravilhosa. Você tem realmente que amar aquilo que você faz, porque é uma segunda mãe. Sim. Muitas vezes até a primeira mãe, que é a criança que está ali, você cuidando do filho do outro, e essa relação de confiança deve ser linda. É maravilhoso, Márcia. A gente brinca com as mães, né, que rola até um ciúmes, porque no início essa criança não quer ir na escola, mas passada a adaptação, a professora vira a rainha, né? Então eu tinha um aluno ano passado que queria casar comigo, né? Queria que eu fosse namorada, porque é uma admiração muito grande, e o vínculo é tão bom, né, que a gente se torna de vez em quando mesmo mãe, por aqueles minutos, né, aquelas horas que a criança está na escola, a gente tem que dar conta de acolher aquela criança. Sim. Então é uma relação muito bonita, né, que eu acho que merece toda a valorização, todos os professores merecem, e agora que eles vão iniciar um novo ano, né, que de fato as famílias consigam reconhecer, valorizar o papel do professor, o papel da escola, que quem tem a ganhar são as crianças, são os alunos. Com certeza, e esse reconhecimento, de fato, antigamente eu me lembro, nós, alunos, levava presente para as professoras, aquela famosa maçã na mesa do professor. Hoje em dia, eu acho que isso se perdeu um pouco, e é claro que se os pais tiverem a inteligência de resgatar isso, vai ser uma parceria muito maior, não é? Sim. É um elogio que faz uma diferença enorme. Sim, eu acho que hoje a educação a gente percebe, né? Esses dias mesmo eu estava acompanhando na rede social que colocaram alguma coisa referente a isso. Aí eu fico vendo, né, como é que o pessoal anda se posicionando frente à educação. E a gente tem que repensar mesmo, né? A gente só vai ter uma sociedade boa lá na frente se a gente educar as nossas crianças corretamente. Sim. E a criança não aprende com o que a gente fala. Criança aprende com o que ela vê a gente fazendo. Com certeza. Então, se os pais tiverem uma postura adequada, a criança com certeza vai saber valorizar esse professor, saber dar valor para essa escola, e isso vai gerar crescimento. E a gente vai ter uma sociedade melhor. Com certeza, né? Perfeito, muito bem. A gente vai agora para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Não sai daí não, que a gente volta já. Para finalizar o programa Mais Saúde de hoje, Mari, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem, as suas dicas, principalmente para os pais, as mães,
os avós que também cuidam das crianças, principalmente nesse período de adaptação e pela primeira vez na escola, como a gente está comentando. Ótimo, então eu acho que é muito bacana investir mesmo na autonomia dessa criança e que a família não perceba isso como se a criança estivesse indo embora dos braços dela, né? Mas é um crescimento necessário que vai trazer muitas alegrias para essa família. Então investir na autonomia dessa criança, com esse estágio em casa para facilitar na escola, é ótimo. Eu acho que outra dica importante também é investir no tempo, de qualidade com essa criança, porque antes ela ficava mais tempo em casa e ela pode sentir muita falta de se relacionar com os pais, irmãos, avós. Então, o período que ela estiver lá, que todos estiverem lá, invista na qualidade desse tempo. Então, brinque, veja um filme, leia um livro, invista que essa criança vai sentir falta, né, dessa vinculação. E por fim, né, eu acho que reforçar mais uma vez o bom papel da escola como uma instituição maravilhosa, né, onde a criança vai poder socializar. E eu brinco, né, que vai brigar, vai ter conflito, vai chorar, vai cair, mas é isso que gera o crescimento, né? Que gostoso ver as crianças em movimento, né, no meio de outras crianças, porque a criança só aprende com seus pares. Então, a criança aprende com criança. Sim. Então, eu queria deixar aí a minha mensagem de esperança para todo mundo, né? Que é um processo que é um pouco doloroso, mas que vai trazer aí excelentes frutos. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Dentro da sua área, eu sei que tem muitos assuntos que você pode trazer para cá durante esse ano. Está convidada super para voltar aqui no Mais Saúde. Vai ser um prazer. Eu adorei participar. Obrigada. E aproveitando, mande um grande abraço para sua família. A Mari é filha de um grande amigo meu, que é o Mauro Delforo. Um abraço pro Mauro, adoro, sou fã dele pra caramba. E você tem uma família linda. Muito obrigada, Márcia. Pode deixar, o abraço vai ser dado. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde também está lá no Facebook, hein? Pode curtir a nossa página, as fotos aqui do estúdio também, que é Mais Saúde e TV Brasil. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.